Água aos chamados, amados em Deus Pai, guardados em Cristo Jesus. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Versículos 17. Agora, alternadamente, eu lerei os ímpares e a igreja os pares. Diz assim: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Queridos, já teve uma briga, entre aspas, pode ser literal também, não sei, mas já teve brigas que você entrou, que depois você se arrependeu? Você falou assim: para que eu briguei por isso? Para que eu fui fazer isso? Para que eu fui entrar nessa briga? Para que eu briguei por esta causa? Por que eu entrei nessa discussão? Existem, irmãos, batalhas, existem guerras, existem lutas que não vale a pena nós lutarmos por elas. Não vale a pena a gente brigar por aquilo. São brigas, são lutas, são disputas que não vai ter um fim proveitoso. E a gente acaba perdendo por vários aspectos. Mas o texto que nós lemos, ele fala de uma luta, de uma batalha, de algo que nós devemos batalhar. É algo de significado, é algo de profundidade, é algo que tem a ver conosco aqui hoje e tem a ver com a eternidade. O autor da epístola nos convoca, nos chama a uma batalha. Qual batalha? Batalha pela fé. A batalha pela fé cristã. A batalha pela fé evangélica. A batalha pela verdadeira fé. Judas, aqui é descrito como servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Quem são esses personagens? Judas é irmão de Jesus. Judas é irmão de Tiago. Para quem que ele escreve essa epístola? Bom, biblicamente, historicamente, a gente não tem assim algo muito palpável, mas provavelmente era uma carta circular, era uma carta que foi difundida, foi lida por várias pessoas naquele primeiro século ainda. E Judas então é esse irmão que está preocupado com a vida cristã, com a caminhada cristã e com a fé evangélica. E ele então destina aí aos chamados, amados e guardados em Cristo. São expressões maravilhosas em que Judas está descrevendo quem? Eu e você. Quem estava no encontro de pastores
esposas de pastores, presbíteros, esposas de presbítero, e no culto do Comipre sábado, foram constrangidos, né? Porque o pregador falou: levanta a mão quem aqui é chamado. Alguns não levantaram a mão. Não sei quem fui. Já me entreguei, né? Você foi chamado? Para que você foi chamado? O texto fala que nós somos chamados, amados em Deus e guardados. Com que propósito? Por que você foi chamado? O principal chamado que você teve, que eu tenho, é o chamado das trevas para a luz. É um chamado para viver uma nova vida. É para desenvolver uma vida cristã. E é dever nosso colocar isso em prática. Exercendo o quê? Misericórdia, paz e amor. É algo que Judas desejou para aqueles cristãos e deseja para cada um de nós. A primeira parte, misericórdia e paz, era algo comum no meio judaico. Os judeus sempre desejaram isso, mas Judas acrescenta algo: o amor. O amor deve permear a caminhada cristã. Sem amor não adianta nós fazermos tantas coisas para Deus. Não é isso que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios? Eu posso profetizar, eu posso falar em línguas, eu posso fazer muitas coisas, mas se não tiver amor, de nada tem valor. Assim, amados, são muitas, infelizmente, pessoas na igreja, fazem por fazer. Já viu aquelas coisas que você faz mecanicamente? Hein? E quando sai um pouquinho diferente, dá ruim. Por exemplo, você sempre coloca aquelas coisas que você vai usar de manhã cedo, na hora de você sair para o trabalho. O sapato, a meia, a chave, se você vai de carro, a chave do carro, alguma coisa que você vai usar durante o dia. Você sempre tem aquela rotina, você coloca tudo. Um dia você esquece de colocar um item lá. E aí? Chega no meio do caminho e você fala assim: Marília está rindo ali, eu acho que deve ter acontecido com ela. Saiu da rotina. Mas ela acostumou a fazer sempre daquele mesmo jeito. O problema é quando isso faz parte da nossa carreira cristã. A gente faz mecanicamente, a gente faz por fazer, a gente faz só como um cumprimento de tarefa. A gente não para pensar aquilo que nós estamos fazendo. Irmãos, nós somos chamados a viver uma prática de misericórdia, de desfrutar a verdadeira paz e de realizar a obra com amor. E o desejo de Judas é que isso fosse multiplicado. O terceiro e quarto versículo, ele agora vai fazer um desafio, este convite para esta batalha, para essa verdadeira guerra. Acompanhe comigo o texto. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a que batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas aqui está falando que tem algo que estava o incomodando, algo que estava sempre vindo à sua memória, algo que ele não poderia deixar de fazer. Já aconteceu com você? Algo que fica ali te martelando na ideia? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Às vezes é a esposa que fica: Natanael, você tem que trocar a borrachinha da torneira da pia, que está goteirando. Natanael, você tem que trocar. Amor, você esqueceu? Às vezes é a esposa, que está pedindo algo lá que você deveria fazer e não fez. Aqui, amados, o Espírito Santo está incomodando a Judas, a ponto de que ele se sente agora impelido, e ele se sente na obrigação de escrever para que aqueles irmãos batalhassem. De que forma? Diligentemente. Esse diligentemente, amados, tem a ver com as armas corretas, sem titubear, sempre vigilante, sempre atento, com maior esforço. Por uma causa qualquer? Não. Pela genuína, pela verdadeira fé. A fé em Deus. O que isso tem a ver comigo e com você hoje?
nós temos sido, amados, induzidos a não desenvolver a nossa fé. Quando nós olhamos, por exemplo, para a nossa igreja evangélica brasileira, e quando eu falo igreja evangélica brasileira, nós estamos incluindo as várias denominações consideradas evangélicas, sejam aquelas tradicionais, aquelas que nós fazemos parte, as denominações mais históricas, sejam aquelas igrejas que vão abrindo aí, fruto de visões, de divisões, de muitos outros motivos. O que nós vemos hoje na igreja evangélica é um distanciamento da verdadeira fé. É uma fé terceirizada. Já aconteceu, por exemplo, com você, provavelmente. Você está passando na rua e alguém fala assim: você está indo para a igreja? Ora lá por mim. Já viu esse tipo de coisa? E aí você ora, e daí a pouco a pessoa vai falar assim: foi a fé do fulano. Não é a fé dela em Deus. Não, a sua fé é mais forte que a minha fé. É esse tipo de ideia que foi sendo passada. Outros tipos de fé que foram aí difundidas ao longo da história da nossa nação. A fé em coisas. Já viu aí? Toalhinha ungida. Tem até toalhinha que faz com que desapareça a dívida lá no banco. Já viu essa? Já viu o vídeo lá? A pessoa vai lá, pega uma toalhinha na igreja, dá uma oferta, leva a toalhinha, passa na porta do banco e a dívida desaparece. Já viu essa aí? Deus é caloteiro. Olha a ideia que está se passando. Deus é caloteiro. Já teve outras. E isso não é novo não, tá, gente? Não é novo. Eu me lembro, não é que eu sou velho não, é que eu comecei cedo. Mas eu me lembro, antes de eu casar com Délia, e nós já estamos com 28 anos de casado, antes de eu casar com Délia, uma pessoa aqui do bairro de Nova Brasília pediu numa marcenaria para ser feita uns artefatos de madeira. E daí uns dias eu estou indo ali no Quitiba para a aula, e aqueles objetos que estavam sendo feitos aqui em Nova Brasília mesmo, de madeira, estavam sendo oferecidos na igreja que tinha sido aberta no antigo supermercado Betizel, quem lembra? Ali, do lado do Quitiba. A igreja abriu ali e o pastor da igreja estava oferecendo aquelas madeirinhas. Não sei se o Alcimar fez essas madeirinhas. Sei que o Alcimar trabalhava nessa marcenaria. Estavam sendo oferecidas como cruzinha de Israel. Só que Israel era aqui na Brasília. Me deu vontade, irmão, de entrar na igreja e falar na hora. Eu falei assim: eu sei onde foi feita essas cruzinhas. Foi feita na marcenaria, aqui em Nova Brasília. Era esse tipo de ideia, irmãos. A fé terceirizada, o crucifixo de Israel, a água de não sei da onde, são coisas que vão fazendo com que as pessoas desviem a sua fé de Deus, a fé em Jesus, a fé em Cristo que morreu por nós, para utensílios, para objetos. E aqui, amados, também contextualizando no nosso tempo, quantas pessoas têm colocado fé em tantas coisas, menos em Jesus. Então o desafio que Judas lança para cada um de nós nesta noite, é que nós somos convocados a batalhar pela fé que nos foi entregue por todos aqueles que passaram por uma caminhada cristã. Por que devemos fazer isso? Versículo 4, vamos ler juntos? Versículo 4, pois... homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Homens que se introduziram no meio da igreja com dissimulação. O que é dissimulação? É aquela pessoa que maquina o mal
mas numa forma de coisas aparentemente boas, e ele então coloca em prática isso, é algo premeditado. Se fosse no meio jurídico aí, ia ser chamado um crime de premeditação. Ele planejou tudo para ser feito. E ele construiu uma ideia na sua mente e ele colocou em execução. Então tem homens que fazem isso. O texto vai chamar de homens ímpios, transformam a libertinagem da graça e negam o nosso Senhor Jesus Cristo. Que tipo de atitude nós temos visto no nosso tempo hoje? Essas pessoas que estão trocando a graça de Deus, o sacrifício de Jesus, por outras coisas, por outros elementos. Irmãos, a pessoa, quando ela não tem Jesus no coração, quando ela não tem a paz verdadeira de Deus em sua vida, ela sempre vai buscar algo para preencher o seu coração. E onde ela vai encontrar? Nesses adereços, nessas coisas que vão sendo criadas. Como eu citei anteriormente, é a toalhinha, é o crucifixozinho, é um tipo de algo para a pessoa ficar bem com Deus. E isso sempre vai ter pessoas que vão buscar isso. Agora à tarde mesmo eu estava conversando com três homens, e a gente estava justamente falando sobre isso. Por que pessoas buscam esse tipo de religiosidade? Porque elas querem algo fácil, elas querem uma fé que não é uma fé genuína, e uma fé que leva essas pessoas a tomar a cruz, como o próprio Jesus disse. Então ela quer facilidades. E por que tem os pregadores que oferecem esse tipo de coisa? Porque tem os clientes, entre aspas, porque tem o público. Por que esse tipo de igreja prolifera por aí? Porque tem o público, porque tem as pessoas. Se não tivesse, por que muitas igrejas dessas fecharam na pandemia? Porque não tinha público. Lembra? Todas as igrejas tiveram que fechar. Muitas dessas fecharam suas portas. Por quê? Porque estão mercadejando o evangelho. São pessoas dissimuladas. Meus irmãos, nós estamos num tempo muito ímpar da história, em que nós não podemos perder tempo, em que nós não podemos negociar o evangelho, nós não podemos deixar com que esse tipo de coisa passe a fazer parte da vida da igreja, na igreja num sentido geral. E aqueles que estão ao nosso redor, nós precisamos alertar para que não caiam nesse tipo de ciladas. Quantas são as pessoas que estão negociando os princípios e valores do evangelho? Quantas pessoas que ficam criando meios para tentar ganhar. Se você não sabe, alguns dos líderes religiosos em nossa nação estão entre os mais ricos do país. Pesquisa lá. Quem tem os jatinhos executivos? Alguns são os líderes religiosos do nosso país. Quem são os que têm várias empresas? São líderes religiosos que estão mercadejando a fé. Judas, irmãos, está nos convidando a batalhar pela fé evangélica, pela fé genuína, pela fé que nos foi trazida ao longo da história por homens, por mulheres, por pessoas que dedicaram a sua vida, que se entregaram totalmente ao Senhor. E o texto vai dizer que esses homens são homens ímpios. Nós não podemos dar ouvidos a esses homens. Não podemos dar ouvidos a essas pessoas. Pessoas que estão se aproveitando da fé alheia. Mas muitos que estão lá gostam também de ser manipulados. Estão lá porque gostam de bênçãos, estão atrás de bênçãos e não atrás de uma vida cristã autêntica. Nós somos chamados, amados, a uma vida cristã autêntica. Judas naquele tempo já estava preocupado com isso, e isso o induziu
né, isso conduziu a chamar a atenção e a escrever aqueles irmãos, está nos chamando a atenção hoje. Também a segunda parte do texto que a gente leu, que é o versículo 17 em diante, diz assim: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Amados, Judas vai alertar aqui que existia um aspecto relacionado ao último tempo. Se Judas, há quase 2000 anos, já estava pensando no último tempo, imagine nós, com tudo que nós temos visto acontecido. Será que hoje tem pessoas que estão aí difundindo questões sexuais? Tem ou não? Cada vez mais a sensualidade tem sido distorcida. Cada vez mais os homens estão sendo induzidos a não serem homens. Cada vez mais as mulheres estão sendo induzidas a viver uma vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, se entregando a qualquer coisa, vendendo seus corpos por migalhas. Irmãos, a gente sabe, a gente já conhece como que é. O sistema, como diz o outro, o sistema é bruto. Entregando homens e mulheres a atitudes em que vão se entregando a tantas coisas, e nós vemos essa sociedade hoje tão pervertida como temos. Haja vista índices da nossa sociedade. Se você, porventura, assiste jornal do dia a dia aí, quase todo dia tem criança estuprada dentro de casa. Quase todo dia tem mulher apanhando do companheiro, do marido, do namorado, não é? Quase todo dia tem morte. Aliás, todo dia tem morte, né? Por quê, irmãos? São essas divisões, são essas separações, são essas sensualidades, são essas coisas que estão fazendo com que haja uma batalha não pela fé, mas nós somos induzidos cada vez mais a ter as batalhas que não deveriam ser batalhas. É batalha de mulheres contra homens, de homens contra mulheres, já viu? Há poucos dias atrás, foi nomeada, eleita, escolhida, não sei como que é o processo lá, eu sei que pela primeira vez na história do Brasil, uma mulher como presidente do Supremo Tribunal Militar. É o Supremo Tribunal que tem a ver com as Forças Armadas do Brasil. E a primeira declaração que a mulher disse é: eu sou feminista. Essa foi a declaração dela. Isso, irmãos, abre espaço para quê? Para que, se ela sair do cargo e entrar um homem, o homem pode dizer: eu sou machista. Sim ou não? Sim. E é isso que a nossa sociedade está fazendo, irmãos, colocando uns contra os outros, homens contra mulheres, mulheres contra homens. Mas não é esse o propósito de Deus. Esse não é o propósito bíblico. O propósito bíblico para o homem e para a mulher já está estabelecido nas Escrituras e a gente sabe muito bem. Mas a nossa sociedade quer colocar essas coisas. Querem colocar grupos contra outros grupos. Evangélicos contra não evangélicos. Cristãos contra budistas, muçulmanos, uns contra os outros. Queridos, nós não fomos chamados para esse tipo de batalha. A batalha que nós devemos lutar é a batalha da fé cristã. É falar de Jesus, é falar do Evangelho, é proclamar este Evangelho que transforma vidas.
Nós não somos chamados para brigar homens contra mulheres, mulheres contra homens, pais contra filhos, filhos contra pais. Nós somos chamados para caminharmos unidos em prol de uma causa. É a causa do Evangelho. Mas Judas vai alertar a igreja e vai alertar a mim e a você, que nós devemos estar atentos quanto a esse tipo de pessoas, porque nos últimos tempos vai se levantar pessoas assim, escarnecedores, pessoas com paixões ímpias, pessoas que promovem divisões, pessoas que não têm o Espírito. E aqui quando fala não tem o Espírito, é o Espírito de Deus. Não é Espírito no sentido de respiração, de ter uma alma, mas é o Espírito verdadeiro, o Espírito de Deus. Infelizmente existem pessoas que até mesmo ocupam cargos em igreja que não têm o Espírito. São pessoas que estão nas funções para provocar divisões, para provocar separações por outros interesses. Mas, como o pastor Elvis costuma de dizer, né? As conjunções, versículo 20 a 23, vamos ler juntos? Versículo 20 a 23. Vós, guardai-vos no amor de Deus, para a vida eterna, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Vós, porém, ou seja, depois de Judas descrever a respeito desses escarnecedores, dessas pessoas ímpias, desses homens ímpios, dessas pessoas que usam de dissimulação para conseguir os seus intentos, e muitos deles estão infiltrados no meio da igreja, Judas vai dizer: vós, porém, devem se edificar nesta fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardando-vos no amor de Deus, esperando, compadecei-vos, salvai aquelas pessoas que estão na dúvida, sede compassivos e detestais aqueles que contaminam a sua própria vida. Judas aqui, amados, ele vai alertar para que nós tenhamos atitudes. Qual o remédio contra todos esses problemas? É a atitude que eu e você devemos tomar. A atitude que eu e você devemos tomar é firmar a nossa fé em Jesus. É estar com esta fé firmada no Senhor. Como? Em primeiro lugar, através da oração. Orando no Espírito. A oração, irmãos, é um dos pilares da fé cristã. Não tem como eu dizer que eu sou crente se eu não coloco em prática esse pilar da oração. Nós deveríamos orar mais. Eu e o pastor Everson hoje vínhamos conversando no carro, e ele compartilhando algo que ele leu, permita-me falar, tá, Rev? Sobre John T. Edwards, que tinha dias que ele chegava a não gastar, irmãos, é investir 13 horas em sua vida devocional, 13 horas no dia. Aí você fala assim, então sobrou só 11 horas. Né? Você acha que deu para ele fazer coisas em 11 horas, nas outras 11? Deu para dormir, deu para se alimentar, deu para fazer outras atividades. Por quê? Porque ele entendeu a importância da vida devocional, da vida de oração. E Judas aqui vai chamar a nossa atenção que para sermos edificados precisa de haver oração. Quanto tempo a gente tem dedicado para a oração? Quanto tempo eu tenho dedicado para a oração? Quanto tempo você tem se envolvido em oração? Não estou falando aqui que a gente vai ficar o dia inteiro na igreja orando. Se você quiser pode vir também, tá bom?
Combina aí com os diáconos, pega a chave, vem para a igreja orar, ora na sua casa, enfim. Mas o importante é nós separarmos esse tempo para a oração. E como sermos guardados no amor de Deus? Justamente conhecendo cada vez mais a respeito de Deus, lendo a Bíblia, orando, vendo os feitos de Deus ao longo da história. E se você está aqui hoje, certamente é porque o Senhor preservou a sua vida, porque o Senhor cuidou de você, porque o Senhor o livrou de muitas coisas. E nós podemos ser guardados nesse amor de Deus quando nós entendemos o propósito pelo qual nós existimos. Nós não estamos aqui por causa da nossa mãe, nós não estamos aqui por causa dos presbíteros, nós não estamos aqui por causa da liderança da igreja, nós estamos aqui por causa de Deus. Enviou Jesus, e Jesus morreu por mim e por você, e Ele é que vai nos guardar de todos os tropeços, porque se o Senhor tirar a mão de nós, irmão, tadinho de nós, a gente vai fazer coisas piores do que esses impostores que são descritos aqui no texto. Mas também o texto vai falar sobre compadecer-se, porque tem pessoas que ainda estão em dúvida, e se está em dúvida, não é de Deus, certo? Eu uso essa ilustração vez por outra, quando eu estou compartilhando o evangelho com alguém. Vamos supor que você está em cima do muro, de um lado é Deus, do outro é o inimigo de nossas almas. Se você está em cima do muro, você é de quem? Você é de Deus ou é do inimigo? Você é do inimigo. Se você está na dúvida, você não é de Deus, porque não tem meio termo, não tem mais ou menos. A palavra de Deus nos diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo, toda dúvida, tudo que não procede de Deus. Então Judas vai nos alertar que nós devemos ajudar aquelas pessoas que ainda falta algo para elas compreender o verdadeiro evangelho. E será que tem alguém ao seu lado que precisa ainda ouvir do evangelho? Que precisa ouvir uma explicação do evangelho? Será que tem um colega de trabalho? Será que tem um parente, um vizinho, um amigo, que talvez ele ouviu essas coisas dissimuladas, essas apresentações de outro tipo de evangelho que não é o verdadeiro evangelho de Deus? Vez por outra a gente encontra com pessoas, e nós mesmos já recebemos aqui, como membros na igreja, pessoas que não conheciam o evangelho, estavam na igreja há muitos anos, mas o evangelho de verdade não foi apresentado, não se valorizava o estudo da palavra, a leitura da Bíblia, pedir que o Espírito Santo fale ao coração. E nós, amados, devemos ter esse compromisso de ir até essas pessoas, ajudá-las a compreender o evangelho, para que elas não caiam em ciladas, para que elas não se deixem levar por essas influências e sejam contaminadas por coisas deste mundo. Irmãos, como tem sido um tempo difícil hoje, onde nós vemos pessoas negociando os princípios elementares da fé cristã, onde tudo pode. Você pode ser crente e pode mentir, você pode ser crente e adulterar, você pode ser crente e se embriagar, não tem problema. É esse tipo, amados, de evangelho que tem sido anunciado por aí, tem sido incentivado por aí. Sabe por quê? Porque existem outros interesses de pessoas dissimuladas que se envolveram no meio da igreja, e às vezes estão até liderando igrejas e apresentando o falso evangelho. Nos últimos dias, no último tempo, haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. Estamos vivendo esse tempo, irmãos. Estamos vivendo esta realidade. Ela é atual. E eu e você devemos
Estar com a nossa fé firmada em Jesus. Eu e você somos chamados por Deus nesta noite a batalharmos, a lutarmos por esta fé, a não nos deixar levar por essas influências. E nós somos chamados a nos compadecer daqueles que porventura estejam no engano, ajudando-as a compreender o verdadeiro evangelho. E aqui quero abrir um parênteses, irmãos. Tem certas situações, tem certos momentos, e aí cabe a você pedir a Deus sabedoria e discernimento quanto a isso. Porque tem certos momentos que você tem que dar, desculpa aqui a expressão, você tem que dar nome aos bois. Às vezes você precisa falar literal para o seu parente, para o seu amigo, para o seu colega. Fala assim, ó, o fulano lá é um picareta, o fulano lá não presta não. Esse tipo de religião aí, volta para as escrituras. Sabe por que eu digo isso? É porque, irmãos, Paulo, em muitas vezes, ele deu nome. Olha, Demas fez isso, Himeneu fez aquilo, não dê ouvidos a ele. Olha, tem umas mulheres aí que estão fazendo uma fofoca danada na igreja, e estão atrapalhando a vida da igreja, faça-as calar. E às vezes nós, por causa da tal da ética, muitas vezes a gente não dá nome. E tem irmãos, tem pessoas, tem amigos que a gente precisa explicar de forma bem clara, porque senão ele não entende não. Ele vai achar que alguns que estão aí no nosso mundo hoje, negociando princípios e valores, eles acham que é crente. Por quê? Veste roupa de crente, tem lá um nome de igreja, mas não é igreja de Deus coisa nenhuma. Irmãos, muitas pessoas estão vivendo uma vida de engano. O que eu e você temos a ver com isso? Nós temos que alertar aqueles que estão na dúvida. Nós temos que nos compadecer deles e ajudá-los a entender o verdadeiro evangelho. O homem, ele foi feito um ser religioso. Todo homem é um ser religioso. Todo ser humano é um ser religioso. A questão é, a quem ele está adorando? A quem é que ele está servindo? A quem que ele está prestando culto? A adoração. Muitos estão enganados. Muitos estão enganados. Muitos acham que a paz está em parar num lugar ali em Biraçu, diante de um monumento enorme, e acha que ali é o lugar da paz, ali é o lugar do encontro com uma divindade que vai resolver todos os seus problemas, o que não é verdade, irmãos. Estão no engano. O pior é os crentes que ainda passam lá, tira foto e posta, fazem questão de divulgar o culto ao diabo, porque essa é a verdade, irmãos. Quantos colocam seus adereços em cômodos das suas casas e vão prestar adoração, achando que aquilo ali é adoração? E quantos estão criando, talvez não objetos, mas estão criando ídolos no seu coração? Não tem como, irmãos, tirar a adoração do ser humano. Não tem como. A questão é a quem cada um está adorando. Nós somos chamados para adorar o único e verdadeiro Deus. Vamos ler juntos versículo 24 e 25 e aí a gente conclui a nossa meditação nesta noite, versículo 24 e 25. Ora, aquele diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras
e agora, e por todos os séculos. Amém. É a esse que nós devemos adorar. Não tem outro que nós devemos adorar. Quando muitos, questionados por Jesus, sobre realmente se entregarem totalmente à fé cristã, à fé em Deus, se afastaram e foram embora. E alguns dos discípulos, liderados por Pedro, falam assim: e aí, Jesus, como é que nós vamos fazer? E Jesus então fala assim: vocês também querem ir embora? Lembra disso? Vocês também querem ir? Ah, Jesus, é porque é o seguinte, acabou o pão, acabaram os peixes, diminuiu aí a questão das curas, das libertações. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos ter que inventar outra coisa, outra estratégia, Jesus. Jesus não é coitadinho, irmãos. Jesus não precisa de nós. Deus não precisa da gente. Mas Ele quer relacionamento com a gente. Então Jesus dá uma palavra: vocês querem ir também? Mas Pedro entende. A Pedro é revelado qual é o propósito. E Pedro diz: Senhor, para quem iremos? Não tem para onde a gente ir. Não tem outro caminho, não tem outra solução. Não tem quem vai ser digno de receber a adoração e o louvor. E Pedro diz: só tu tens as palavras de vida eterna. Meu querido, não deixemos que pessoas busquem conforto, prazer, paz, preenchimento do seu coração em outras coisas que não seja em Jesus. Sabe por quê? Nunca vão encontrar. Por isso que nós vivemos num mundo de pessoas insatisfeitas. Por isso que nós vivemos num mundo com pessoas com alto índice, nós temos hoje, de depressão. Eu não estou falando que toda depressão tá, irmãos? Presta atenção no que eu estou falando. Por isso que a gente vê tantos problemas na nossa sociedade. Por quê? Porque nós não entendemos ainda o Evangelho. Porque muitas pessoas que estão ao nosso redor não entenderam que existe alguém que é poderoso, que nos guarda de tropeços, que nos sustenta, que vai nos apresentar diante do Pai imaculados. No dia que chamar lá, fulano de tal, esse que entregou a sua vida a Jesus, que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, Jesus vai falar assim: não, ele não tem mácula, porque eu morri por ele. Ao único Deus, nosso Salvador, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, agora, por todas as eras e por todos os séculos. É por esta fé, irmãos, que nós devemos batalhar. A fé genuína, a fé cristã, a fé em Jesus, a fé verdadeira, que deve ocupar a nossa mente, o nosso coração. É por essa fé que nós somos chamados a batalhar. Não brigue por qualquer coisa. Não entre em batalhas que não levam a lugar nenhum. Não perca tempo. Não gaste os seus esforços. Não gaste os seus recursos em brigas, em discussões, em debates que não vai levar a lugar nenhum. Mas sim, lute pela fé evangélica. Lute pela fé verdadeira. Em que sentido? Apresentando o Evangelho. Conduza as pessoas a ler a Bíblia. Convide pessoas à oração. São os pilares, amados, da fé cristã. Evangelho, palavra de Deus, oração. É compartilhar, é compadecer-se. E, amados, a maior expressão de compaixão por alguém é quando nós estamos preocupados, no bom sentido, tá, da coisa. É quando nós estamos desejosos que essas pessoas tenham um encontro com Jesus. Mais do que a cura de qualquer doença, mais do que a bênção de um emprego, mais do que
qualquer outro benefício deste mundo, a melhor forma de nós nos compadecermos de alguém é estarmos preocupados, desejosos de que essas pessoas conheçam Jesus. Porque de nada adianta ter as coisas deste mundo e não ter a bênção da eternidade, da paz eterna com Cristo, de desfrutarmos desta eternidade com Jesus, porque do outro lado é uma eternidade sem Jesus, sem a presença de Jesus. Aí é triste, aí é algo tenebroso, é algo terrível, nós estamos longe do propósito de Deus. Que o Senhor nos capacite a batalharmos, a lutarmos as lutas corretas, a luta da fé cristã. Curva a sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos para que o Senhor use de graça, misericórdia, de amor para conosco, nos moldando conforme a Tua vontade e o Teu desejo, ó Pai. Aquilo que realmente é propósito do Senhor. E como fomos alertados aqui nesta noite, que nós possamos verdadeiramente batalhar pela fé, defendendo, ó Deus, as Escrituras como única regra de fé e prática para nós. Ó Deus, defendendo, ó Deus, dos homens maus que entram de forma dissimulada, de forma pervertida, no meio da igreja, ó Deus, tentando induzir pessoas a conceitos e valores distorcidos do Evangelho. Ó Deus, não nos deixe, ó Deus, cair em ciladas, mas que possamos, ó Deus, continuar firmes, anunciando, ó Deus, que só Jesus é Salvador, só Jesus é Senhor, só Jesus é mediador, não há outro Deus, não existem deuses, não existem divindades, não existe ninguém, ó Deus, que pode renovar a nossa fé, a nossa esperança, não existe nada e ninguém que possa trazer conforto verdadeiro, que não seja o Senhor.